Irmãos, nós vamos meditar não num texto da palavra, mas em três bem curtos, assim, para ilustrar e para esclarecer algumas coisas que são importantes, na nossa vida, porque viver com sabedoria é o grande desafio, A gente vive, a gente existe, mas a gente percebe que precisamos de muita sabedoria, para viver, para lidar com as coisas que surgem no dia a dia. E essa preocupação nossa é uma preocupação dos homens do passado também, é uma preocupação também que será daqueles que vão vir ainda, a necessidade de sabedoria. A gente pode até perceber por tantos livros que são escritos na tentativa de ajudar as pessoas a viverem com mais lucidez, com mais sabedoria, com cuidado de si mesmo. Há muitos pensadores escrevendo sobre isso, muitos vão continuar escrevendo na tentativa de que cada um de nós possamos viver melhor, porque esse é um desafio que é um desafio da humanidade, um desafio nosso e de todo mundo. Mas a gente pode, assim, por exemplo, pensar em três coisas importantes na vida que eu queria, na minha reflexão, compartilhar. Uma das três nós precisamos saber algo que mude positivamente a nossa vida. Precisamos saber. Nós precisamos fazer algo que ajude decisivamente na vida. Precisamos saber, precisamos fazer e precisamos almejar algo que nos ajude a manter a nossa vida. Então você veja só, três coisas: precisamos saber, precisamos fazer e precisamos almejar. Essas três coisas. Mas não são suficientes, porque isso pode gerar uma crise, Por exemplo, é possível que alguém saiba bastante, mas isso não mude o jeito dessa pessoa viver. É possível que alguém faça um monte de coisas que de fato não ajude tanto. E é possível que alguém almeje, deseje alguma coisa que não assegure a felicidade que ele quer. Então, nesses três verbos aqui, saber, fazer e almejar, a gente precisa da ajuda de Deus, A gente precisa da ajuda de Deus. Eu queria compartilhar sobre esse saber, fazer e almejar no Senhor, que possa nos ajudar de fato, Não é uma receita, também a gente não vai esgotar o assunto, mas vamos só pensar um pouquinho junto. O primeiro texto está em João 9:25, numa passagem da cura do cego de nascença, que a gente estudou há pouco tempo, aqui na escola bíblica. O jovem disse assim, o cego de nascença disse assim, ele retrucou quando ele estava sendo interrogado, e falaram que Jesus era pecador. Ele disse assim: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, A gente viu que é importante a gente saber algo que mude positiva a nossa vida, positivamente. Ele não sabia nada de teologia, ele não sabia nada de filosofia, ele não sabia nada de medicina, nem de política, mas ele sabia uma coisa, que ele tinha sido tirado das trevas. Ele sabia disso. Ele sabia que ele estava condenado a uma escuridão, porque ele era cego de nascença. E que de repente ele foi trazido para a luz, porque ele estava enxergando as coisas. Olha, eu não sei se o homem que fez isso é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso eu sei, quando ele foi interrogado. Então ele sabia disso, ele estava feliz porque ele foi alvo do milagre de Cristo, Foi alvo do milagre de Deus. E isso ele de fato sabia. E a gente às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente esquece desse elemento tão importante, de que nós também fomos tirados da escuridão e trazidos para a luz. Isso é uma coisa fundamental a saber na vida.
Porque não há uma informação, um conhecimento que diz respeito somente a essa vida. Ela é importante para essa vida, né? Porque o quanto foi importante, o quanto é importante a gente sentir alegria de saber que a gente é do Senhor, né? Durante esse ano. O quanto é importante na nossa vida a gente saber que está com o Senhor para sempre, tanto aqui quanto depois. Mas muitas vezes a gente se concentra tanto nos problemas que a gente tem, nas dificuldades que a gente tem, que a gente acaba esquecendo, num momento importante, de que a gente não está mais na escuridão, que a gente está na luz e o Senhor está com a gente. A gente pode pensar numa coisa: quando é que um passarinho é maior que uma montanha? Pensa um pouquinho. Um passarinho não é maior do que uma montanha. Mas quando é que ele é maior? Quando ele está mais perto da nossa vista. Quando o passarinho está bem perto do nosso olho e a montanha está lá no fundo, ele é maior do que a montanha. É ou não é? Né? Deu para imaginar a cena? Se os nossos problemas estiverem mais perto de nós do que o nosso Deus, quem será maior? Os problemas. Por isso, Deus precisa estar bem diante dos nossos olhos, bem perto de nós, né? Porque aí, na grandeza do nosso Deus, na soberania do nosso Deus, quem é o nosso Deus, Ele é muito maior do que os nossos problemas. Mas é uma questão de perspectiva. Se a minha visão na vida, que os meus problemas são maiores do que o meu Deus, serão mesmo. Mas se a minha visão correta e bíblica é de que Deus é maior do que todas as coisas, então os problemas continuarão existindo, mas não serão maiores do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Então é muito bom a gente pensar que o passarinho é maior do que a montanha, né? Assim como Deus é maior do que os nossos problemas, porque de fato é. Então, uma coisa eu sei, saber é importante. O que é? Que eu fui salvo da escuridão por meio de Jesus na cruz. Isto é fundamental para a gente viver. E de que esse Deus que nos salvou está perto de nós e nos dá direcionamento na vida. Uma coisa eu sei. Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo, né? Agora, com relação a fazer, olha agora Paulo que diz: irmãos, Filipenses 3,13: quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Olha este fazer importante: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, né? Então uma coisa faço. Paulo está dizendo o seguinte, quando ele diz assim: não julgo havê-lo alcançado, eu não julgo haver alcançado o conhecimento pleno de Jesus. Eu sei que eu não alcancei, Paulo está dizendo. Eu sei que eu não alcancei a perfeição e nem a maturidade plena. Ainda não cheguei lá. Mas, apesar disso, eu estou na estrada. Eu estou vivendo. Mas eu prossigo. Então ele diz assim: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Não dá para você passar uma borracha na cabeça e esquecer do que ele está falando. Eu não fico fixado nas coisas que aconteceram. O que eu tirei de ensino, tirei. O que foi importante aprender, eu aprendi, mas não estou fixado nas coisas que passaram. Eu não estou fixado, por exemplo, no meu desempenho no passado, nem na minha autoconfiança no passado, nem nos meus acertos, nem nos meus erros. Eu tenho consciência, mas eu não fiquei parado lá atrás. Apesar disso, eu não fico me distraindo com um sentimento saudosista e nem com um sentimento pessimista. A vida continua. Então eu prossigo, olhando lá na linha de chegada onde Jesus está me esperando. Eu prossigo para o alvo.
E nesse sentido que ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu aprendi o que aprendi, mas passou, a vida continua. Eu agora olho para frente, onde Jesus está me esperando, e prossigo para o alvo. Então uma coisa faço. Isso é importante que a gente faça, porque muitas coisas nesse ano a gente enfrentou de difíceis, muitos sentimentos, às vezes foram difíceis. Se a gente puxar pela lembrança, muitas coisas que a gente gostaria de esquecer, né? Uma coisa eu faço, passou. O que aprendi, o que enfrentei, o que foi necessário veio no momento certo. Eu prossigo para o alvo. Isso nós precisamos fazer, é extremamente fundamental na nossa vivência. Por quê? Porque eu posso ficar parado pensando, por exemplo, quão bom foi esse ano lá atrás, de maneira que então eu abriga em mim um sentimento de tristeza, achando que o presente não é tão bom assim. E isso empaca a minha caminhada. Ou eu posso pensar, quão ruim foi lá atrás, e fico amargurado, não enxergando as possibilidades boas que Deus tem pela frente. Nenhuma das duas coisas são boas, né? O que é sábio, o que devemos fazer, é viver com otimismo dia por dia. Cada dia é um dia de cada vez, otimista no Senhor. Isso nós devemos fazer. Então uma coisa eu sei e uma coisa eu faço. E a outra coisa importante é uma coisa almejo, né? Almejar, desejar. Olha o que o salmista diz no Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando ele diz assim, uma coisa peço, ele está expressando um desejo, porque se ele chega diante de Deus, chega para pedir algo, é porque ele está desejando algo, porque ele está almejando algo. E quando ele diz assim, uma coisa peço, ele está dizendo há algo principal, uma coisa, um elemento que é fundamental, algo que é extremamente necessário, algo que está consumindo o meu desejo. Uma coisa peço. E o que ele pediu? Que pudesse morar, ou seja, o desejo e a busca de um abrigo eterno. A gente quer a nossa casa própria, né? A gente sonha, né, de um dia comprar a nossa casinha, né? Todos nós. Mas aqui ele diz assim, que eu possa morar junto com o Senhor. Eu quero ter um abrigo eterno. E ele diz assim, que eu possa contemplar a beleza do Senhor, ou seja, eu quero experimentar a graça e a plenitude do Senhor, o favor dele. Eu quero contemplar essa bondade do Senhor, eu quero contemplar a plenitude do Senhor, eu quero contemplar tudo que o ser humano pode, na sua limitação, entender e receber de Deus. É o que desejo, né? E eu quero meditar no seu santo templo, ou seja, eu busco conhecimento, eu quero saber a respeito da vontade do Senhor, eu quero meditar no que Deus tem para a minha vida. Então uma coisa almejo, que coisa é essa que ele está dizendo? A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus, a experiência com Deus, a maturidade espiritual, o crescimento espiritual é uma excelente e fundamental coisa na nossa vida, porque uma coisa é você enfrentar a vida de maneira madura no Senhor, e outra coisa é você enfrentar a vida de forma imatura, né? E a gente sabe que é um preço muito alto, porque há decisões e decisões, e há decisões que foram tomadas e que não voltam mais, e não tem mais como ajeitar. Nós vamos ter que lidar com as consequências daquelas decisões, né?
A grande parte das decisões da nossa vida são praticamente únicas. São poucas as decisões que a gente tem a oportunidade de refazê-las, de voltar ao início e começar de novo. São poucas, a maioria delas são únicas, é naquele momento. Aí eu pergunto, não é necessário essa comunhão com Deus para a gente decidir, já que é assim? É uma coisa fundamental. Então eu queria deixar essa reflexão para reforçar o que a gente já sabe. Nós não podemos nos apartar do Senhor um minuto sequer. Não podemos viver longe do Senhor um minuto sequer. A gente não pode esperar sabedoria, vitória, alegria, maturidade sem relacionamento com Deus. Não teremos. Saber o que Deus fez por nós traz esperança, traz alegria, traz encorajamento. Basta você recordar o que Deus fez durante esse ano para você. Isso encoraja a gente, Seja como for, a gente está aqui, todos nós. Fazer o que a palavra de Deus nos ensina traz prosperidade, porque Deus não tem nenhum ensinamento e nenhuma ordem que nos leva ao mal. É muito pelo contrário, a gente experimenta o mal em não obedecer, mas traz prosperidade para a gente. E almejar mais de Deus motiva a nossa vida e nos leva a um relacionamento assim, mais profundo com Ele. E quanto mais perto do Senhor, a gente vai experimentar tudo aquilo que a gente pode experimentar estando perto dele. Então eu queria deixar essa palavra para a gente, de 3 coisas importantes na vida: saber algo, fazer algo e almejar algo excelente, como a palavra de Deus disse. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos coisas excelentes, importantes, fundamentais na nossa vida. Precisamos saber quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós. E nós te louvamos porque nós já temos sabido muito a respeito disso. Precisamos fazer, deixar o que de ruim e de bom aconteceu lá atrás, tomando como positivo o que vivemos, mas a vida prossegue. Não podemos ficar parados, mas que todos nós possamos, Senhor Deus, prosseguir para o alvo, junto do Senhor, Pai. E também almejar um relacionamento e uma comunhão com o Senhor que promova maturidade na nossa vida. Pai, eu rogo isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que, Senhor Deus, nós possamos encontrar assim mais sabedoria para viver, Pai. Louvado seja o Senhor, porque isso é possível. Louvado seja o Senhor, porque isso o Senhor nos oferece por meio do seu Filho Jesus, em quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe.